Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2022 do fundo o Fiagro, né? DECRA 11. Então, fundo aí de agronegócio, né? Fundo de crédito para o agronegócio. Vamos ver qual foi o desempenho dele aí no mês de junho, o fundo que a gente tem acompanhado aqui desde o início dele, ali por volta de fevereiro, né, de 2022, e o fundo que eu tenho na carteira, o único Fiagro que hoje eu tenho na minha carteira. Os outros dois que eu tinha eu passei e ainda estou com o Decra ali que está com um ótimo preço. E a gente vai ver então aqui as características para quem não conhece do Decra 11, um Fiagro da Devan, da gestora, né, mesma gestora do Deva 11. Então fique conosco se você gosta de acompanhar FIIs e Fiagros e investe ou quer investir, né? Então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, todos os dias praticamente a gente posta vídeos aqui no canal falando dos relatórios gerenciais, alguns fatos relevantes, comunicação ao mercado, subscrições. A gente acompanha mais de 150 fundos de investimento imobiliário e Fiagros aqui no canal. Temos outros assuntos também relativos à minha carteira dos meus filhos inclusive, né? Com análise comparativa, alguns vídeos sobre ações, tesouro direto. Então pesquisa lá na raiz do canal os assuntos que a gente trata aqui no canal, tá bom? E também esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Vamos lá então. DECRA 11, relatório gerencial de junho de 2022, é um Fiagro, fundo de crédito para o agronegócio. Então, para quem não conhece, a gente vai ver aqui quais são as características do fundo, né? Fundo que investe principalmente em certificados de recebíveis do agronegócio, que é os CRAs, né? E certificado de recebíveis imobiliários lastreado em créditos imobiliários da cadeia produtiva do agronegócio. Isso são os CRIs, né? Mais lastreados nas cadeias produtivas do agronegócio. Ele tem público-alvo investidores em geral, tem desde janeiro de 2022, começou a pagar seus proventos ali em março, né? Acumulou um valor em fevereiro, não distribuiu, começou a distribuir em março, prazo de duração dele indeterminado, condomínio fechado, gestão ativa, então as características dos fundos que a gente acompanha aqui no canal, e ticket na B3, na Bolsa de Valores de CRA11, tem mais de 6 milhões e 700 mil cotas e mais de 4.800, tem 4.884 cotistas nessa database aqui de 30 de junho, eu sou um desses cotistas aí. Gestor é a Devan Asset Investimentos, Banco Daicoval é administrador, taxa de administração 0,13, pago ao Banco Daicoval, né? E taxa de gestão 0,87% ao ano, pago pela Devan Asset Investimento. Então, essas taxas a gente já paga ali, né? São apropriadas mensalmente nas DREs, né? Na apuração do resultado do fundo, e o fundo também tem uma taxa de 10%, taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI. Bom, algumas informações aqui, destaques de encerramento, alguns números, alguns KPIs aqui, né, de junho. Então, o fundo distribuiu R$ 0,13 ou 13 centavos por cota. É um fundo, um Fiagro na base 10, né? Não é na base 100, por isso que distribui nesse nível aqui de distribuição, o que deu um dividend yield de 1,33% em relação à cota de mercado. Ele ainda está com resultado retido por cota de menos de um centavo, né, por cota, o resultado não distribuído, né? E dentro da carteira do fundo, é um fundo mais voltado para a indexação ao CDI+, né? Então tem aqui 77% da carteira indexada ao CDI e 20,5% indexada ao IPCA. Duração média 2,4 anos, 100% alocados em ativos de crédito do agronegócio, 100% adimplente. Como eu venho falando aí, né, é muito difícil a gente ver fundos de CRI ou de CRA, apesar do risco com inadimplência. Existe, mas muito difícil. E são 4.884 investidores e 0% de exposição direta ao produtor rural, pessoa física. Então, o tratamento aqui dos créditos são só com pessoas jurídicas. Comentários da gestão. Então, mês de junho distribuiu 13 centavos, dividend yield de 1,33%, que dá 130% do CDI, e pela isenção que os fundos e os Fiagros, né, os FIIs e os Fiagros têm em cima dos rendimentos,
dá ainda um percentual maior em relação ao CDI e de 154%. O fundo encerrou o mês com 98% do patrimônio alocado nos ativos-alvo, que são os CRAs, né? Ativos alvo do fundo, e 2% apenas em renda fixa, que é a liquidez do fundo, né? Rendendo aí 100% do CDI. E ele fala aqui sobre o monitoramento, né, das dívidas em relação às questões macroeconômicas, guerra da Rússia e da Ucrânia, inflação subindo no mundo inteiro, o fundo fazendo o papel de casa, acompanhando, né, e monitorando esses acontecimentos que causam reflexos no mercado financeiro, e todas as operações do fundo estão adimplentes perante a totalidade das suas obrigações. Isso é importante. E falando aqui da carteira, então o fundo está com tem uma composição de carteira aí com uma diversificação boa por devedor, setor, região e cultura, né, que é a produção aí, qual o produto, né, agrícola quem está com crédito do fundo produz, então tem essa diversificação também. E o fundo sempre procura então melhorar ainda mais a relação risco-retorno do fundo. Então a taxa, como eu falei hoje, da carteira, maioria é indexada ao CDI mais um prêmio de risco de 4,84% em média, e 20% da carteira está indexada ao IPCA, um prêmio de risco de 10,31%. O restante é o caixa do fundo, né? E a base de cotistas subiu 20,4% em relação a maio. Então, subindo aí bastante a base de cotista, é um fundo novo, né? Tem tendência aí a crescer um pouco mais nesse primeiro momento. E nas perspectivas para a inflação, o fundo está com uma perspectiva que em 2023 ainda haverá reflexos, continuidades inclusive do aperto monetário, né? Inclusive porque mundo afora, né, os países desenvolvidos começaram agora a curva ascendente de juros, né? O Brasil se antecipou, mas como o mundo ainda está iniciando o aperto monetário, elevando as taxas básicas de juros desses países, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a tendência é que o IPCA ainda fique alto até 2023, a inflação ainda continua apertada aqui no Brasil, e o fundo, então, tem observado essas questões do portfólio com IPCA, né, mantendo, então, parte da carteira indexada a inflação, né. Falando de DRE gerencial, então os resultados aqui do fundo de junho, na verdade desde o início, né, já que ele começou a gerar receita aqui em fevereiro. Em fevereiro a gente observou que ele não distribuiu nada, né, então fez um caixa de todo o resultado de 421 milhões e vem utilizando ele, distribuindo aqui nos meses subsequentes, principalmente em abril e março, que o resultado foi um pouco menor, que ainda estava maturando os CRAs da carteira, mas já utilizou menos aqui em maio e em junho, esse resultado de caixa, que hoje está em R$ 44 mil, né? Então o fundo melhorou a receita aqui de junho e de maio, né? Ainda mais com o aumento da taxa Selic, aumentou também a taxa DI, né? Acompanha. E vem melhorando então o resultado do fundo, né? Desde abril, maio, junho, o fundo agora distribuindo ali proventos de 13 centavos agora aqui em junho de 2022, e desde o início o fundo já distribuiu 55 centavos, ou apenas 4 meses de distribuição. Reserva por cota, então, aqui do fundo está em 7 décimos, né, de centavos, né, o que corresponde exatamente a esses R$ 44.140 aqui do lado. Cota patrimonial do fundo hoje está em 9,62, inclusive é a cota base para a emissão, o fundo que acabou de anunciar, né, a segunda emissão de cotas, nessa cota base aqui patrimonial, mas tem o acréscimo da taxa de distribuição, e cada cota vai estar valendo R$ 9,98 na segunda emissão de cotas do fundo, né? Vai ser complicado, tem tudo para dar errado, né? Porque a cota de mercado está aí girando em 9,80, né? Então tem tudo para dar errado essa segunda emissão de cotas atual do fundo, que começa agora em setembro, em agosto, né? E o dividend yield está parecido, né? 1,35 pela cota patrimonial e 1,33 pela cota de mercado. Então vamos continuar aqui, composição do resultado. A maioria é os juros, né, dos CRAs, correção monetária, outras receitas aqui tem mesmo percentual, mesmo valor, né? Dividend yield
Dividend yield aqui está numa média de 1,43%, então um belo dividend yield aí do fundo, né? Não pagou menos de 1,30% no mês, e esse é o portfólio hoje do fundo, todos CRAs, né? Todos CRAs aí, distribuído, né? Diversificado aqui entre esses né, utilizadores aí do crédito. E os segmentos, né? Então, logística, distribuição de combustíveis, agroindustrial, distribuidora de insumos, armazenagem de granéis, cadeia de insumos para revenda, né? E etanol. Então, está bem diversificado aqui, inclusive, em relação às culturas, né? E a subordinação também está legal, a questão da subordinação em relação ao risco, né? Então, apenas 7,7% do PL do fundo está alocado em uma subordinação um pouco mais arriscada, que é a subordinada, né, que tem uma menor preferência na distribuição dos fluxos financeiros dos CRAs, e todo o restante aí é alocado em cotas sênior e única, que tem preferência na distribuição, por isso mesmo tem um prêmio de risco um pouco menor, e o subordinado tem um prêmio de risco um pouco maior, aqui girando em torno aí de IPCA mais 13%, né? Então acaba que o risco é um pouco maior e o prêmio de risco ele acaba sendo maior nesse caso. Aqui por tipo de ativo, o fundo tem aí 83% em CRAs, e tem alguns CRIs na carteira aqui, ó, como a gente verifica aqui, inclusive o subordinado que ele tem é um CRI, né? Um CRI que investe na cadeia do agronegócio, que corresponde a 15,5% do fundo, né? Do patrimônio do fundo. E o caixa apenas 1%. E dentro da subordinação única tem 66%, sênior 25% e apenas 7,9% em cotas subordinadas. E aqui são os segmentos que a gente verificou mais lá para cima, né? Aqui é a taxa média ponderada, então o que está indexado à inflação tem uma taxa média ponderada, prêmio de risco ponderado, né, de 10,31%, e o CDI 4,84%, e o CDI hoje corresponde a 79% da carteira do fundo. E esses são os estados que tem onde está alocado, né? A maioria é no Paraná, então acaba sendo o contrário, né, com relação aos CRIs de imóveis, né? E desenvolvimento, né? Normalmente fica concentrado no Sudeste, já os de agro costumam ficar concentrado aqui na região Sul e na região Centro-Oeste, e aqui no Sul também do Nordeste. Aqui então a carteira né, com detalhamento aqui qualitativo, então tem aqui, não são muitos, né? Tem aqui os grupos onde está alocado, e a gente viu um pouco mais para cima também, da parte qualitativa, né, o objetivo da captação, a localização, o segmento. Então você pode baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada. E para encerrar aqui a liquidez no mercado no mês de junho, o volume negociado foi de 5,6 milhões, igual o de maio, né? Mas o dobro praticamente o dobro do de abril. E quantidade de cotas negociadas também foi muito parecido. O valor de mercado do fundo está hoje em 65,9 milhões de reais, e tem um giro de cotas muito alto aqui, né? Principalmente em junho e em maio, um giro de cotas muito alto mesmo, sinal que o fundo está com uma boa liquidez, apesar do baixo volume, está com uma boa liquidez aí no mercado. E na evolução de cotistas, o fundo então aumentou também 20% de maio para junho a sua base de cotistas. E aqui são os demais fundos aí da Devan, né? Tem o Deva 11, o DVFF 11 e outros fundos aí da gestora Devan Asset, né? Asset Investimentos, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do DECRA 11, é um FIAGRO, então o desempenho aí melhorando desse fundo, né? Melhorando aí a cada mês que se passa aí, então os CRAs pegando a maturidade e aumentando o volume do fluxo financeiro, tá bom? Então, eu tenho na carteira esse único FIAGRO que eu tenho hoje na carteira, sigo aportando porque está muito próximo ao valor patrimonial e está, né, com bons papéis aí prometendo, inclusive crescimento, né, com relação à segunda emissão de cotas aí, apesar de estar muito perigosa em relação à captação. O fundo pretende captar 75 milhões nessa segunda emissão de cotas, praticamente aí dobrar, mais que dobrar de tamanho, mas com esse valor de mercado vai ficar um pouco comprometida, né, essa emissão de cotas, na minha opinião, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e
Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também compartilhe conosco se você é um dos 4.800 investidores do DECRA 11 ou se está estudando fundo, qual o percentual da sua carteira hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso link lá do grupo do Telegram e também visitar a nossa área de membros e ver os benefícios que a gente oferece, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.